Olá, eu sou o Everton Amorim e esta é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o sexto ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e nesse vídeo temos a intenção que seja um dos elementos da aula que acontecerá no dia 16 de agosto, uma aula que vai das 14h30 até às 16 horas. Esse vídeo é um dos elementos que compõe a aula do sexto ano nesse cenário de ensino remoto. Além desse vídeo, contamos também com as interações do grupo de WhatsApp e outros elementos que facilitam a nossa trajetória na construção do conhecimento matemático nessa escola diante da situação atual da pandemia no Brasil. Hoje temos como agenda a correção do exercício que tratava a respeito de divisão de frações e também iremos conversar a respeito do conteúdo que trata de potenciação de fração e de expressões numéricas, correto? Então, dando continuidade, iremos agora fazer a análise do nosso exercício. Importante lembrar para vocês que todas as dúvidas que vocês tiverem, tomem nota, anotem, façam as observações durante a correção ou durante a apresentação do conteúdo e na sequência que esse vídeo for concluído, a gente tenta sanar essas dúvidas lá através do nosso canal, que é o nosso canal de comunicação, que é o nosso grupo de WhatsApp, ok? Então, partindo para o nosso exercício, nosso exercício da página 153 traz as questões de 1 a 5, 152, pessoal. Traz as questões de 1 a 5 e aborda esse assunto que trata a respeito de divisão de frações. É importante lembrar para vocês que no processo de divisão de frações, nós iremos manter a primeira fração e iremos fazer uma multiplicação pelo inverso da segunda fração. Como assim, Everton? Na primeira fração eu deixo tal qual está, e na segunda fração, quem está no denominador vai para o numerador e quem está no numerador vai para o denominador. E desta forma eu faço uma multiplicação chegando ao meu resultado final. Outro ponto interessante, porque a gente vai precisar se utilizar disso, é eu dizer a vocês que quando eu tiver um número, lembrar a vocês que quando eu tiver um número inteiro representado, para eu escrevê-lo no formato de fração, eu considero que ele tem um denominador igual a 1, ou seja, aí na letra A a gente tem 4, e aí o 4 para eu representar como fração, eu represento ele como 4 sobre 1. E aí nesse caso eu vou fazer a multiplicação pelo inverso da segunda fração. Eu vou colocar isso aqui na lousa de forma detalhada para que a gente compreenda da melhor forma possível. Estando com a letra A representada aqui na nossa lousa, a gente vai operar. Observem que o 4 aí está inteiro e, como eu falei para vocês, eu vou representá-lo como fração. 4 sobre 1. Com o tempo, vocês vão perceber que essa organização, com o tempo, vocês vão dispensar essa organização e já vão fazer direto. Mas enquanto a gente não se acostuma com essa ideia, a gente vai utilizando dessa forma, tá bom? E aí eu vou fazer agora uma multiplicação pelo inverso dessa segunda fração. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. E aí a regra da multiplicação a gente já estudou, multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 4 vezes 2 é 8, 1 vezes 1 é 1. 8 sobre 1 eu posso dizer simplesmente que é 8. E esse é o gabarito da letra A. No caso da letra B, nós temos aí 60 dividido para 3/8. O procedimento é basicamente o mesmo, galera. A gente vai pegar esse 60 e vai representá-lo como 60 sobre 1. E eu vou multiplicar agora por 8 sobre 3. Inverti. 6 vezes 8 dá 48. E aí, acrescentando 0, fica 480. 480, 1 vezes 3 é 3. Isso aí é uma conta que é passível de ser solucionada. Quando você faz essa divisão, você descobre que o resultado é 160. E o gabarito da letra B de bola.
Na letra C, nós temos aqui 2 nonos dividido por 1 terço. E aí o número misto aparecendo no segundo membro aí. Então, vamos primeiro reescrever esse número misto, tá bom? Então, 2 nonos dividido 1 terço, 1 é 1 inteiro, quer dizer que é 3 sobre 3. Eu somo 3 sobre 3 mais 1 sobre 3, que dá 4 sobre 3. 4 sobre 3. Eu ainda estou no processo de divisão, que a única coisa que eu fiz aqui foi transformar esse número misto em uma fração normal. Agora sim eu vou fazer a inversão da segunda fração para poder encontrar o meu resultado. Primeiro vezes o inverso do segundo. 2 vezes 3 é 6. 9 vezes 4 é 36. Essa fração é possível que eu reduza ela, então dá para dividir aqui por 6, simplificando, dividindo aqui por 6. Eu vou ter então 1/6, que é o resultado dessa letra C da primeira questão. Na letra D, nós temos 1/2 dividido para 4. 1/2 dividido para 4, considero que aqui tem 1, para ficar mais fácil os meus cálculos. Então, eu vou dizer que é 1/2 vezes o inverso de 4, é 1 sobre 4. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 é 8. O resultado da letra D da primeira questão é 1/8. Na letra E, nós temos 10 dividido para 2/5. Então, aqui vai ser 10, vou colocar o 1 aqui embaixo, vezes 5 sobre 2. 10 vezes 5, 50. 1 vezes 2 é 2. 50 dividido para 2. O resultado é o número 25. Letra F, para finalizar a primeira questão, 3/8 dividido para 5. Eu vou continuar com 3/8 vezes 1 sobre 5, ok? É como se tivesse 1 ali embaixo. 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 8, 40. Não tem mais o que simplificar. O resultado é 3/40 da letra F da primeira questão, finalizando assim a nossa primeira questão. A segunda questão traz um problema para a gente que diz o seguinte: quantos copos com capacidade de 1/4 de litro podemos encher com 10 garrafas de 1 litro? Everton, como é que eu vou proceder aí? É simples. Eu pego o número de garrafas e divido por a capacidade do copo, que é só 1/4 de litro. Então, vamos aqui na lousa para a gente entender como é essa divisão. Tomaremos o mesmo procedimento da questão anterior. Eu tenho 10 litros e quero distribuir em copos de 1/4 de litro. O que é que eu faço? Eu divido, uma divisão simples. Só que aí eu vou estar envolvendo frações. Então, eu vou seguir as regras que envolvem as frações. Vai ser 10 sobre 1 vezes 4 sobre 1. 10 vezes 4 é 40. 1 vezes 1 é 1. 40 dividido para 1 é 40. 40 o quê? 40 copos vai ser a resposta da segunda questão. A terceira questão chegou a causar estranheza a algumas pessoas que me procuraram durante a resolução para tentar entender ela melhor. Mas, pessoal, isso aqui é a mesma divisão, tá bom? 2/7 dividido por 3/5. Lembra, toda fração já é por si só uma divisão. Então, nesse caso aí, eu divido, eu coloco aqui onde é que está a fração de cima, onde é que está a fração de baixo. E no caso da letra B, ó, se vocês observarem, esse tracinho aqui está maior. Então, é 10 dividido por 2/5. E a letra C, 3/7 dividido por 6/10. O procedimento é o mesmo. Eu vou deixar essa primeira como está e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Eu vou deixar essa primeira como está e vou multiplicar pelo inverso da segunda. E assim na letra C também. Então, o procedimento é absolutamente igual ao que a gente vem tomando anteriormente. Só vai mudar aí a maneira como foi escrito, mas isso é normal. Vocês podem se deparar com várias formas diferentes das divisões de frações estarem sendo apresentadas. Então, como é que a gente vai responder essa letra A? Já até anunciei para vocês. Vou pegar o 2/7 e vou multiplicar por 5 sobre 3.
2 vezes 5 é 10. 7 vezes 3 é 21. Nesse caso aí a gente já está com a fração no seu formato irredutível. 10 sobre 21 é o gabarito da letra A. Letra B traz para a gente 10 sobre 2 quintos. Como é que eu vou resolver? Repito, a primeira é 10, ou 10 sobre 1, vezes o inverso da segunda, 5 sobre 2. 10 vezes 5 sobre 2 vai dar, então, 50 sobre 2. Logo, 50 sobre 2, posso, fazendo a divisão, vai ser igual a 25. Gabarito da letra B da terceira questão. Na letra C, então, temos 3 sétimos dividido por 6 décimos. 3 sétimos vezes o inverso de 6 décimos, 10 sextos, vai dar igual 30 sobre 42. Dá para reduzir essa fração dividindo aqui por 6 e aqui por 6. Vai ficar, então, igual a 5 sobre 7. Esse é o gabarito da letra C da terceira questão. A quarta questão traz para a gente um probleminha de matemática também. Ela diz o seguinte: Enéas preparou um refresco misturando 3/4 de litro de suco de acerola com 3/4 de litro de suco de laranja, com 3/4 de litro de leite condensado e 1/4 de litro de suco de limão. E aí o problema continua do outro lado. Ele diz: em seguida, serviu o refresco igualmente em 10 taças. Que fração do litro caberá no máximo em cada taça? Pessoal, primeira coisa, a gente precisa saber quanto foi o volume total desse suco que ele fez. E a única maneira de eu saber quanto foi o volume total do suco que ele fez é somando o que está apresentado aqui na primeira parte. 3/4 de suco de acerola, com 3/4 de suco de laranja, com 3/4 de leite condensado e 1/4 de suco de limão. Depois que eu fizer essa junção, juntar tudo, aí eu divido para as 10 taças para poder identificar qual foi o volume que coube em cada uma das taças. Então, vamos aqui para a lousa para fazer essa operação. Observem aqui que eu tenho 3/4 mais 3/4 mais 3/4 mais 1/4, que é o volume total. Todas essas frações que estão aí têm denominador comum, que é o 4. Então, só repito o 4 e somo os numeradores. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Tudo isso dividido para 10. Se é dividido para 10, eu vou inverter a fração. Vai ficar 10 quartos vezes 1 sobre 10. E vai dar igual. 10 vezes 1 é 10. 4 vezes 10, 40. É possível simplificar essa fração dividindo por 10 em cima e por 10 embaixo. Desta maneira, eu vou ter 1/4, que é o volume máximo que cabe em cada uma das taças, respondendo assim a questão de número 4. A quinta questão traz para a gente o seguinte, ela diz: um aquecedor solar residencial tem um grande reservatório de água para uso na cozinha e em 5 banheiros. Sabendo que 1/3 dessa capacidade é utilizado na cozinha, que fração seria disponibilizada para cada banheiro, supondo que os 5 tenham igual consumo? Olha só, está dizendo que o meu reservatório ele vai utilizar 1/3 da sua capacidade na cozinha e o restante nos 5 banheiros que tem na casa. Se eu já gastei 1/3, quanto me resta do total? 2/3.
Então, eu vou pegar 2/3 e vou dividir para 5. Dessa maneira, pegando 2/3 da capacidade e dividindo para 5, eu sei quanto cada banheiro vai gastar desse reservatório com a representação em fração. Que fração do reservatório cada banheiro vai consumir. Então, a minha operação é 2/3 dividido para 5. 2/3 dividido para 5, eu vou repetir 2/3 e vou multiplicar por 1/5, que é o inverso do 5. Seria 5/1, o inverso é 1/5. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 5 é 15. Não tem como reduzir, quer dizer que cada banheiro está utilizando uma fração 2/15 do total de água dentro deste reservatório. Feita a correção das nossas 5 questões, nós iremos estudar, conversar um pouco a respeito agora de potenciação de frações. E o que vem a ser essa potenciação de frações? Quem puder acompanhar, está no livro de vocês, na página 153. Quem quiser acompanhar aqui pelo vídeo também pode ficar à vontade, tá bom? Então, potenciação de frações. E aí a gente tem um exemplo para poder ilustrar e compreender melhor como é que é essa tal de potenciação de frações. Diz o seguinte: Luiz e Pamela são irmãos e gostam muito de programas de TV. No entanto, seu pai disse que eles poderiam ficar em frente à TV metade de 1/2 do tempo que gostariam. Mas a mãe deles indicou que o tempo deveria ser ainda menor, para que eles pudessem ver seus amigos nos momentos de lazer e estudar também. Sugeriu, então, reduzir esse tempo novamente pela metade. Dessa forma, o tempo máximo que Luiz e Pamela poderiam dedicar aos seus programas de TV seria de 1/2 de 1/2, ou seja, metade da metade, daqueles que gostariam. Como assim? Então eu pego a metade do tempo que eu gostaria e ainda assim pego essa metade e divido por 2. Deste modo, quando eu vou fazer aqui essa divisão, pego o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Só que um detalhe interessante, aqui eu fico com 1/2 vezes 1/2. E eu posso representar isso aqui como uma potência. 1/2 elevado a 2, que é a mesma coisa que 1/2 vezes 1/2. E quando eu elevo uma fração a uma potência, eu estou elevando tanto o meu denominador como também o meu numerador. E como é que vai ficar? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. O que isso significa? 1 vezes 1, 2 vezes 2. Então, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Metade da metade é 1/4. E a gente tem aqui na sequência um pequeno conceito para ajudar a compreender bem o que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte: para elevar uma fração a determinado expoente, podemos elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Foi o que eu acabei de dizer. Quando eu estou com minha fração elevado a um expoente, para resolver, eu posso elevar eles de forma separada, tanto o numerador quanto o denominador de maneira separada para facilitar o meu entendimento e também a execução do meu cálculo. Observemos então alguns exemplos para tentar facilitar ainda mais o nosso entendimento. Eu tenho aqui 2/5 elevado à quarta potência. O que isso significa? Significa dizer que é 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Quantas vezes, Everton? 4 vezes. Eu estou elevando aí a quarta potência. Então, quer dizer que se repete como fator da multiplicação por 4 vezes. E o que isso significa?
significa dizer que tanto o 2 está elevado a 4, como também o 5 do denominador está elevado a 4. Quando você faz 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o teu resultado é 16. Quando você faz 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, o teu resultado é 625, gerando assim a seguinte fração: 16, 625 avos. Trocando em miúdos e voltando do começo, 2 quintos elevado à quarta potência tem como resultado 16, 625 avos. Por quê? Porque eu estou elevando tanto o 2 quanto o 5, todos os dois estão sendo elevados aí à quarta potência. Olha aí no próximo exemplo, eu tenho um número misto, 2 1 quinto, e aí sempre que eu tiver um número misto para eu operar, em qualquer uma das operações que a gente estudou até agora, é interessante que eu pegue ele e transforme em uma única fração. 2 1 quinto, 1 inteiro seria 5 quintos, então 5 mais 2 é 7, o 5 de baixo repete, 7 quintos. 2 quintos pode ser escrito como 7 quintos. E aí quando eu levo a terceira potência, quer dizer que eu estou levando tanto o 7 quanto o 5, e obtenho como resultado 342 sobre 125. E aí eu posso reescrever também como número misto 293 sobre 125. As definições utilizadas para os números naturais também são válidas para os números em forma de fração. Assim, vamos lá. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base, ou seja, quando eu tenho expoente 1 aqui, por exemplo, 1 sétimo é elevado a 1, resultado é 1 sétimo. Todo número elevado a 1 tem como resultado ele mesmo. Toda fração elevada a 1 tem como resultado ela mesma. Aqui do outro lado da mesma forma, 13 quartos elevado a 1, resultado 13 quartos. Outra regrinha que a gente aprendeu lá em potência que diz: toda potência de expoente 0 e base diferente de 0 é igual a 1. Ou seja, todo número elevado a 0, exceto o 0, tem como resultado 1. Isso também serve para as nossas frações, ok? Outro ponto que ainda vamos falar hoje é a respeito de expressões numéricas. O que vem ser expressões numéricas? O cálculo de expressões numéricas envolve números na formação de frações. Segue a mesma ordem estudada no cálculo de expressões numéricas com números naturais. A gente já viu. Existe uma ordem de execução dentro de uma expressão numérica. Resolvo primeiro as potenciações, depois as multiplicações e divisões na ordem que aparecem. Se a divisão vier primeiro eu faço a divisão. Se a multiplicação vier primeiro eu faço a multiplicação. E, ao final, a adição e subtração também na ordem que aparece, tá bom? Vamos lá, sequência. Eu tenho uma expressão. Vou resolver a potenciação, depois a multiplicação e a divisão, depois a adição e a subtração. Com relação à multiplicação, divisão, subtração e adição, é na ordem que aparecer, porque se eu fizer fora da ordem, o meu resultado dá diferente. E aí segue dizendo o seguinte: quando nas expressões aparecem sinais de associação, estes devem ser resolvidos na seguinte ordem: primeiro, quem está dentro do parêntese, depois, quem está dentro do colchetes e, ao final, quem está dentro das chaves, tá bom? A ordem: potenciação, multiplicação e divisão, adição e subtração, e nos parênteses, chave e, ao final, colchetes, tá bom? Perdão, parêntese, colchete e, ao final, chaves. E aí a gente tem alguns exemplos que o livro está oferecendo para a gente aí, explorando essa ideia. Aqui nesse primeiro exemplo, eu tenho 2 terços menos 1 quarto vezes 3 quintos mais 1 meio, tudo isso 1 meio elevado a 3. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é a potenciação. Vou tirar aqui o resultado dessa potenciação. E o resto, o que é que eu faço? Repito, vai ficar repetindo, ó. Esse repete, esse repete, esse repete. 1 meio elevado a 3, 1 elevado a 3 é 1, 2 elevado a 3, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, 1 oitavo. Aí estou aqui nessa situação agora, quem é que eu vou operar?
subtração, soma ou multiplicação? Agora eu opero a multiplicação. O menos 1/4 vezes 3/5. Menos com mais é menos. 1 vezes 3 é 3. 4 vezes 5 é 20. Operei a multiplicação. E os demais, que foi que eu fiz? Repeti, só trouxe eles aqui para baixo. Agora, o que é que eu tenho? O que é que está acontecendo aqui? Acontece que eu tenho uma subtração e uma soma. Vai tomar subtração e soma, eu faço como? Eu vou fazer na ordem que elas aparecem. Quer dizer o quê? Primeiro vem a subtração. Primeiro eu vou fazer a subtração, depois eu faço a minha soma. Quando eu vou subtrair, aí aqui eu tenho denominadores diferentes. Preciso encontrar denominadores que sejam comuns. Posso simplesmente multiplicar um pelo outro e encontrar o denominador comum, tá bom? Encontrado o denominador comum, eu faço a subtração. Ao final, eu faço a minha soma e chego no meu resultado 70 sobre 120. O que é isso aqui que está aparecendo na esquerda? É o movimento lá dos MMC, do múltiplos comuns, para poder eu fazer a minha subtração e depois aqui a minha soma, tá bom? Outro exemplo aqui à direita que o livro oferece para a gente. Aí eu tenho aqui um jogo de colchetes, chaves, parênteses, multiplicação, divisão. Então vamos por partes. Primeiro quem está dentro do parêntese ao centro. Faço a divisão. Faço também a potenciação que está aparecendo aqui junto. E o resto, repito. Depois, faço a multiplicação que está aparecendo aqui. E o resto, repito. Agora eu estou dentro do parênteses com uma soma. Faz o que primeiro? Primeiro quem está dentro do parênteses. E aí eu agora fiquei com algo dentro do colchetes. Faço primeiro quem está dentro do colchetes. Essa soma, encontrando o resultado desta soma. Agora eu faço o que está dentro das chaves. E ao final eu faço a minha última subtração. O resultado dessa conta inteira é apenas o número 1, tá bom? Pessoal, essa última parte, não sei se ficou bem clara, mas se você tem alguma dúvida, é só perguntar agora que a gente já vai voltar para o nosso grupo de WhatsApp para dar continuidade, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai tirar agora no WhatsApp e dar sequência à nossa aula através do grupo. Aguardo vocês lá.